Olá! Oi, Bom Letícia, bom dia, dia! Como você está bom dia, aí nessa gente. sexta? Tô bem, graças a Deus. E você? Muita correria nessa semana? A semana tá animada, tá cheia de lives, só a correria, mas tá bom, né? Gratificante, a gente faz o que a gente Assim, gosta. E é muito bom conversar com pessoas como você que estão tendo resultados aí legais na advocacia e que tem muito a compartilhar para quem está aí assistindo a gente, né? Então eu queria obrigada primeiro pelo convite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer você por ter aceitado o convite, estar aqui, tirar uma horinha do seu dia para conversar com a gente, para compartilhar aí o que você fez que deu certo. Então, eu queria pedir para você se apresentar, né, e contar um pouquinho sobre a sua história aí na advocacia. Obrigada pelo convite, Jéssica. Fiquei muito feliz, viu? Então, meu nome é Letícia, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, né? Eu tenho 4 anos de formada, mas eu não comecei a advogar desde o início, porque meu foco era concurso público, né? Então, tem 1 ano e pouco mais ou menos que eu estou advogando. Mas eu não tive contato com o previdenciário durante esse período que eu advogava, né? Na faculdade também tive muito pouco, então eu conheci mesmo direito previdenciário com o seu curso, que foi mais ou menos no meio do ano passado, em junho, né? Eu assisti a semana do Melhor Benefício e comprei o curso, e foi aí que eu comecei a ter uma base teórica, né? Porque além dos cálculos, do planejamento, tem uma base teórica muito boa. E fui continuando estudando. Então, meu primeiro contato com o previdenciário foi no seu curso. Então, assim, eu já advogava, mas advogava como generalista, né? Trabalhista, civil, eu não tinha um nicho específico de atuação. Aí agora eu estou focando mesmo na área previdenciária, porque assim, eu me encontrei. Foi assim, fantástico. Eu tô amando mesmo. Ai, que coisa boa. E me conta, Letícia, então que interessante, você não teve previdenciário, né? Eu também fui desse jeito, assim, eu só aprendi previdenciário depois. Então, por isso que lá no curso realmente eu tento começar bem do zero, né? Eu considero as pessoas também que estão começando, que não viram. E conta pra gente, quais foram, assim, as suas dificuldades quando você resolveu entrar para advocacia? Né? O que você sentiu que você achou mais difícil? Então, acho que a dificuldade geral do jovem advogado é a prospecção de cliente, né? Mas na advocacia previdenciária especificamente, eu tive dificuldade eu ainda tenho um pouco, né? Isso é assim, com o tempo mesmo. Dificuldade das pessoas entenderem o valor do advogado previdenciarista. Porque como na esfera administrativa as pessoas não precisam de advogado, podem ir ao INSS assim, sozinho, as pessoas muitas vezes não entendem que faz diferença ter um advogado previdenciarista para estar planejando realmente o futuro da pessoa quando se trata de aposentadoria, né? Então, assim, faz totalmente diferença. Então, a dificuldade mesmo é mostrar a importância disso, a importância da nossa atuação para as pessoas. E isso, assim, eu acho que ainda é um caminho longo, né? Todo dia a gente faz um pouquinho, porque muita gente não tem essa noção, né? É verdade, é complicado, né? Porque e aí quando a pessoa vai sozinha, ela chega lá e vê que fica com mais problema do que se ela tivesse consultado Uhum. alguém antes. E assim, Sim. então, quando que foi que você resolveu implementar o planejamento assim no seu escritório? Como que foi esse processo, né? Você já estava fazendo a parte administrativa e judicial e resolveu procurar uma outra possibilidade? Como que foi que você sentiu, eu quero aprender a fazer cálculos e planejamento? Pois é, eu estava buscando justamente um retorno imediato, porque a gente, jovem advogado, né, fica só esperando o êxito, é muito complicado. Então, eu estava procurando uma forma de ter um retorno imediato e de fazer um diferencial também, porque não adianta, o mercado está muito saturado. Então, se você fizer o que todo mundo faz, você não se diferencia, né? Então, eu busquei nesse sentido mesmo, de fazer uma coisa diferente. Isso foi mais ou menos em setembro que eu comecei a fazer planejamento. Aí comecei, já fiz vários, já fiz de professor, achei muito legal de professor e Amo. já tive bons resultados. Eu trabalhava no ano de 2020, durante a pandemia, eu estava trabalhando em casa, mesmo em home office, né? Então comecei a divulgar meu trabalho nas redes sociais
e aí deu algum resultado já. E agora eu fui convidada para ser sócia de um escritório aqui na minha cidade e vou Ah, atuar que especificamente sucesso! na área de previdenciário. Que legal! Parabéns! Olha só, palmas para Letícia. Que legal, Letícia. E não, então aproveitando o gancho aí, conta pra gente como que você fez essa questão do marketing, assim, você começou a produzir conteúdo na internet, porque eu vejo que essa é uma dor muito grande das pessoas, sabe? Ai, produzir conteúdo, como é que eu faço? Eu até fiz uma live sobre isso, mas conta pra gente, como que você fez e o que que funcionou aí pra você? É muito difícil mesmo, assim, eu não tinha conhecimento nenhum disso também, inclusive peguei umas dicas suas também. Eu acho que a gente tem que começar com as condições que a gente tem hoje, não dá para ficar esperando, assim, ter condições perfeitas, entendeu? Então, assim, eu fui publicando, fazendo mesmo os meus posts do jeito que eu conseguia fazer, né, post escrito e tudo mais, mostrando o meu dia a dia, mostrando o planejamento, como que funcionava, né? Tudo dentro das regras de publicidade que a gente tem que, né, seguir em questão da ética. E foi isso, assim, fui publicando as coisas no meu Instagram mesmo, pessoal, né? E assim, às vezes a gente acha, mas tem que postar sempre, tem que fazer uma coisa muito profissional. Eu acho assim, você tem que mostrar o seu trabalho, mesmo que seja para as pessoas conhecidas, né, ao seu redor, você tem que mostrar de alguma forma. Todo mundo precisa saber o que você faz. E aí, aos poucos, você vai divulgando, as pessoas vão falando uma para as outras, né? Isso vai acontecendo. É com o tempo mesmo, mas se você não mostrar de alguma forma, as pessoas não vão saber. Por exemplo, essa pessoa que me convidou para o escritório de advocacia, que eu vou ser sócia, ela já me conhecia, né? Mas ela não sabia que eu fazia esse trabalho em previdenciário. E ela nunca ia saber se eu não tivesse colocado nas redes sociais, entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar esperando condições perfeitas também para agir. A gente tem que agir nas condições que a gente tem hoje. Aí foi Que assim, foi botando no legal. Instagram mesmo. E muitas pessoas menosprezam o Instagram. As pessoas falam, ai, mas eu tenho só Sim. 100 seguidores, é só minha família. E eu falo, gente, que bom! Essas são as pessoas que têm que saber que você é advogado em primeiro lugar. Eu mesmo já fiz planejamento para o pai de vários amigos que nem sabiam que eu trabalhava com previdenciário e só sabem por causa do trabalho no Instagram. Então, quem aí ainda não começou a postar, né, Letícia, pode tratar Comece de postar. agora. No começo Exato. e você vê que, assim, é igual a Letícia falou, não precisa ser uma coisa. O problema é que a gente, né, é muito perfeccionista às vezes. E é assim, feito Sim, é melhor do que perfeito. Sua arte não vai ficar a arte mais bonita do mundo, a primeira arte que você fizer. Mas vai lá e exato. faz no Canva, sabe? Faz uma coisa simples mesmo, só uma frasezinha. O seu primeiro vídeo você vai estar dura, né? Você vai falar super dura. Mas aí depois de um tempo você já vai, sabe, se desenrolando. E é assim, se você não começar hoje, daqui a 6 meses você vai estar no mesmo lugar. Se você começar hoje, daqui a 6 meses você já vai estar bem melhor, né? Exato. E conta pra gente, Letícia. Aí tudo bem, você começou a fazer seu marketing, começaram a te procurar para isso, né? Conseguiu até uma proposta de sociedade, que isso que é marketing eficiente, né? E aí, como é que foi? Como é que você fez para vender o planejamento para os clientes, né, que chegaram interessados? Como que funciona isso? O que que você gosta de falar para o seu cliente? O que que você acha que funciona na hora da reunião para o cliente querer fechar o planejamento? Uhum. Inclusive o Daniel, na parte do curso, ele ensina muito bem essa questão dos gatilhos mentais, né? Que você tem que realmente convencer o cliente de que ele precisa de você, né? Não é você que está desesperado pelo cliente, o cliente precisa de você para fazer a diferença, justamente porque o INSS comete muitos equívocos, né? E você tem que demonstrar para o cliente que é um investimento que ele vai fazer para garantir uma aposentadoria tranquila, um benefício tranquilo, né? Que é para o resto da vida dele. Então, é nesse sentido que eu tento apresentar o planejamento. Eu mostro do que se trata. Eu tenho um impresso, que é um modelinho de um cliente que eu já fiz, que eu mostro, né, para todos os outros como funciona, porque às vezes a pessoa não consegue visualizar do que se trata. Você fala, eu faço planejamento previdenciário, a pessoa não sabe o que que é isso, né? Então, você tem que demonstrar como que funciona, que você busca o melhor benefício em termos de proximidade, em termos de renda, que vai depender do que a pessoa deseja, né? E é isso, tentar demonstrar que faz diferença ter um advogado planejando o futuro, né?
e demonstrar que isso é um investimento para o futuro dele, né? Aí eu tento fazer esse convencimento aí. Ai, que legal. Então você aplica lá as técnicas, né, os gatilhos, e isso que você falou de mostrar é muito interessante. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Geralmente eu só falo, né, explico como é, mas é verdade. Às vezes a pessoa não consegue entender, né, vislumbrar o trabalho que vai ser o planejamento. Então, essa é uma dica muito interessante. Você fala também assim, você usa esse outro exemplo que você já fez, né, para mostrar para a pessoa a diferença, né? Que legal. Aí eu vou explicando passo a passo, olha, tem as contribuições em atraso que a gente analisa, por exemplo, né? Se a viabilidade do pagamento, vou explicando passo a passo, assim, mostrando mesmo para a pessoa visualizar, a pessoa entender melhor. Entendi, que legal. E qual é o tipo de segurado assim que você mais faz? Tem alguma categoria que você está fazendo mais planejamentos ou já veio um de cada tipo? Eu estou no terceiro de professor, o professor tem aparecido bastante, é porque eu tenho umas tias professoras também, né? Então, elas foram minhas primeiras clientes, assim, de professor, daí foram indicando outras. E eu fiz um também, menina, de propagandista, representante de medicamento, Que e ele legal. me indicou para vários outros. Então, eu tô fazendo dessa classe aí, eu já fiz vários, assim, né? Porque tem isso também, às vezes a gente fica muito preocupado em conseguir novos clientes, mas não preocupa em fidelizar o cliente que a gente já tem, né? Esse cliente propagandista, eu fiz o planejamento, depois eu fiz a retificação do CNIS, que é um outro contrato, né, que acaba abrindo porta, e provavelmente também ele vai me procurar, espero, né, para fazer o requerimento de aposentadoria que está próximo, né? E ele me indicou para vários clientes, porque se você presta um serviço de qualidade, a pessoa vai te indicar para outra pessoa. Então, essa área de propagandista aí eu tenho feito bastante. Que legal! Olha, isso aí também é uma dica incrível. Muitas vezes a gente também. Olha só, você tem dica dessa live aqui. Não menospreze as pessoas próximas de você. Tanto para produção de Não, conteúdo, né? Como para fazer os planejamentos. Que olha que legal. Ontem na live, Letícia, a gente estava justamente falando sobre isso. Que o Daniel estava falando assim, que na reunião, para você conseguir fechar o contrato, é muito importante você. é, falar de cases, né, que já deram certo no seu escritório. Então, aí a pessoa fala, mas eu nunca tive nenhum cliente, como é que eu faço? Cara, o seu primeiro planejamento não precisa ser pago, né? Quem tá assistindo aí, às vezes, se você não consegue achar cliente de jeito nenhum, faz para alguém da sua família. Faz para sua tia, faz para seu pai, faz para alguém, que aí você já vai ter uma base para quando você for fazer para outra pessoa. E isso que a Letícia falou também é muito interessante, porque realmente planejamento é uma grande porta de entrada de novos contratos. Como que foi isso para você? Além dessas indicações, né? Que legal, assim, você fez trabalho, um vai indicando para o outro, isso acontece muito no meu escritório também, principalmente quando são categorias, assim, mais unidas, né? Que tem vários amigos. Um professor trabalha com vários outros professores e sempre acontece isso comigo. Como que está sendo aí esse fechamento de novos contratos? Você já falou que fez um contrato de atualização de CNIS, né? Vai fazer o requerimento em breve. Como que você tem como tem sido os resultados assim de planejamento no sentido de ser uma porta de entrada para os novos contratos? tem sido muito bom, assim, um resultado muito bom. No final do planejamento, eu mostro lá, né, escrevo que a gente oferece outro serviço para a pessoa já saber, que a gente faz requerimentos administrativos, judiciais, se for o caso, né? Às vezes no próprio planejamento a gente já identifica um serviço que a pessoa precisa e aí eu já ofereço. E aí tem sido assim, aí a gente fecha requerimento administrativo das pendências mesmo que a gente identifica no CNIS, né? A gente já direciona para isso. E as professoras também fiz requerimento administrativo de aposentadoria mesmo, né? Demanda judicial ainda não tive, em razão desses planejamentos, né? Mas fechei esses contratos administrativos. É uma coisa que vai gerando a outra, né? Que legal, isso aí também é uma dica legal que eu também aplico lá no meu escritório de, ao final do seu planejamento, coloca lá um parágrafozinho, dois parágrafos falando que você presta esse serviço, né? Quando cumprir os requisitos. Lá no meu planejamento eu faço assim, lá no final eu ponho a minha conclusão e aí depois eu falo após o cumprimento dos requisitos, o cliente tem que fazer isso, 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 digitalizar em PDF. E eu deixo de um jeito que fica até difícil
sabe? Que a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, eu vou ter que digitar. Eu vou ter que colocar tudo em PDF, depois eu vou ter que colocar no limite do tamanho do INSS na ordem. Ai, não, acho que eu vou contratar ela. É tudo técnica, né? E Tudo que a realmente gente. não é Hã? fácil, a pessoa precisa da gente, porque a diferença também é como você monta o processo, como você apresenta as provas, né, para o INSS já ficar esperto lá na hora. Então, isso faz diferença, porque a gente tem a técnica, a gente tem a prática que a pessoa não tem. Então, realmente, isso faz diferença. A gente demonstrando, a pessoa entende, a pessoa acaba entendendo. Sim, com certeza. É muito assim. Eu vejo que grande parte da dificuldade que as pessoas têm de oferecer o planejamento, de vender o planejamento, é porque a pessoa não sabe passar para o cliente o valor e o valor no sentido de valor mesmo, o quanto é valioso esse trabalho e o quanto que vai Sim, ajudá-lo, né? O quanto que ele vai ter menos trabalho e o quanto que ele vai ser beneficiado. Então é muito mais nesse sentido assim que eu vejo. E Letícia, agora sim, em termos de resultado, né? O que que você tem sentido que o planejamento tem te ajudado no seu escritório com essa questão de ser o retorno imediato que você falou no começo, né? Que quando você estava no início da advocacia, tem toda essa questão de, ai meu Deus, eu tenho que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para receber meus honorários. Como que tem sido isso para você, assim, a questão do retorno financeiro mesmo? Tem ajudado a manter aí as contas? Como tem sido? com certeza. Não, tem sido muito bom, assim. Abriu meus olhos mesmo para um tipo de advocacia que eu não imaginava que eu poderia implementar, né? Essa advocacia consultiva e de abrir portas para outros contratos também. Então, eu comecei a fazer parceria com outras advogadas também, daqui da minha região, né? Cálculo para outros advogados. Então, assim, tem sido maravilhoso, porque realmente é uma renda imediata para você se manter, né, até vir um retorno e para você fazer uma cartela de clientes também enquanto isso, né? Então, assim, tem feito toda a diferença para mim, toda a diferença mesmo. Que legal. E como que você faz para definir o valor dos seus honorários de planejamento? Você vê a complexidade, você, enfim, tem um valor fixo. Como que você faz para definir aí hoje? Por enquanto, eu tô com um valor fixo. Eu comecei cobrando R$ 400. Depois eu falei, gente, por que que eu fiz isso? A gente fica com receio no início, né? Falou, meu Deus, as pessoas não vão pagar, é muito dinheiro e tudo mais. Mas você tem que mostrar mesmo que é um investimento. Que depois, quando ela se aposentar, com o primeiro salário dela, ela já paga esse investimento, entendeu? Às vezes, né? Ou com retroativo, ela já paga esse investimento. Então, eu comecei cobrando R$ 400. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô com a cabeça? Porque é muito trabalhoso, né? E é muita responsabilidade também. Você está lidando com o futuro da pessoa, o trabalho da pessoa a vida toda, né? Aí hoje eu já estou cobrando R$ 1.500. E por enquanto está esse valor fixo, né? Aí eu não sei se ao longo do tempo vai depender da categoria, pode ser, né? Ou se regime próprio, regime geral, pode ser que isso vai variar com o tempo, mas hoje eu estou com um valor fixo. Que legal. Não, pode falar, depois eu falo. Não, e foi isso. Aí eu é assim, o que que eu faço também? Eu analiso os gastos que eu vou ter, né? Porque a gente tem gastos, às vezes, com deslocamento para atender o cliente, né? Porque hoje eu trabalho em home office, né? Então você tem que ir até o cliente. Gastos com papelaria mesmo, porque a gente entrega o planejamento escrito, né? E tudo mais, então a gente tem que pensar nisso. Programa de cálculo que a gente usa para fazer conferência. Então a gente tem que pensar nos gastos que a gente tem, né? No tempo que a gente leva no trabalho, porque é muito detalhe, né? E na responsabilidade mesmo que é estar lidando com a vida da pessoa. Então, é mais ou menos assim que eu comecei a precificar e ver que realmente não podia ser um valor tão baixo assim, que dá muito trabalho mesmo. Porque eu ia até comentar que você não foi a única que falou isso. Tem várias pessoas que vieram aqui nos cases de sucesso e que falaram que no meu primeiro eu cobrei R$ 400, eu cobrei R$ 500. E aí quando a pessoa vai fazer, ela fica desesperada. Ela fala, meu Deus do céu, não valeu, paguei para trabalhar. Eu mesma, eu Sim, cobrei R$ 300 no meu primeiro, porque eu não sabia, né? A gente não sabe, a gente fica com muito medo do cliente sair correndo. Mas não é isso que uhum. acontece, né, Letícia? E assim, quando a gente entrega e as pessoas veem o nosso resultado, eles ficam muito satisfeitos. Como tem sido aí quando a sua entrega?
Você então falou que você faz né, imprime, leva para o cliente. Como que é isso? Ainda mais você que trabalha em home office. Ui, chutei aqui a luz. Você que trabalha em home office, dá uma dica, né? Porque tem muitas pessoas que estão trabalhando também em home office que tem essa dificuldade. Ah, como é que eu vou fazer para entregar? Você faz online? Como é que é? Não, eu atendo num café, o cara do café já até me conhece, que eu vou sempre no mesmo café, que é próximo, assim, no centro da cidade, assim, né? Então acho que fica fácil para todo mundo. Quando o cliente tem um local específico, assim, que ele gosta também, eu vou até, né? Mas eu entrego impresso, ponho numa pastinha, aí eu levo meu computador, a pessoa vai lendo o impresso e eu vou lendo aqui no computador explicando para ele. Eu nunca tive problema em ter que atender fora de escritório, assim, por não ter um escritório físico, agora eu vou ter, né? Mas antes eu não tinha. Aí aquela questão das condições, né? A gente não pode esperar as condições perfeitas. Claro que tem gente que às vezes fica meio assim, que você não tem um escritório físico, tem pessoas e pessoas, né? Mas eu nunca tive esse problema, não. Então, geralmente eu vou, não gosto muito de fazer online, não, assim, porque eu gosto de ter esse contato com o cliente. A não ser no início da pandemia mesmo, que não tinha jeito, mas depois que as coisas melhoraram um pouquinho, eu atendo em café e dessa forma aí a pessoa vai tirando dúvida, depois se a pessoa tiver dúvida também me liga, porque às vezes é muita informação de uma vez, né? Então eu acabo tendo esse contato contínuo com o cliente, que é bom, porque às vezes ele precisa de um outro serviço, né? E é legal também que aí você faz a entrega e a pessoa leva para casa o parecer, ela pode ler depois, Sim, né? Eu também faço dessa sim. forma. Aí a pessoa pode tirar algumas dúvidas, porque realmente é muita informação. Às vezes a pessoa fica assim, tá, mas Às vezes a resumindo, pessoa faz como? pode ou não pode? Faz como? Exatamente. É muito engraçado. E como que o curso te ajudou assim nesse processo de implementação do planejamento e a questão do conhecimento previdenciário, né, que você falou começou do zero mesmo. Como que você acha enfim, fez parte dessa sua jornada? Nossa, foi assim, foi um divisor de águas, porque como eu falei, eu não sabia a parte teórica mesmo, né? E aí eu fiquei com receio, por ser mais voltado para planejamento e cálculo, será que vai me dar uma base teórica? Mas deu muito, assim, né? A parte teórica é muito boa realmente. Daí, em previdenciário, assim como várias áreas do direito, a gente tem que estar sempre estudando, né? Eu comprei um livro que você indicou também e fui me aprofundando, né? Vendo outras formas de estudar, mas a base teórica foi muito boa, a parte de cálculo também, da estrutura do planejamento, tudo, assim. Então foi essencial, foi um divisor de águas mesmo. Eu iniciei mesmo no seu curso, eu não sabia nada, nada, nada. Para que lá tava ventando, eu não tava sabendo, filho. Que legal! E você até me falou que o curso também te deu uma base que fez com que você acabasse sendo, virasse sócia, né, desse escritório. Como é que foi isso? Assim, conta pra gente essa questão de você ser convidada para a sociedade. Pois é, a pessoa que me convidou, ela estudou comigo na faculdade, mas tinha 3 anos que eu não via ela, assim, não tinha contato nenhum. E daí, depois que eu fiz o curso e comecei a trabalhar com planejamento, eu fui começando a postar as coisas no Instagram. E um dia ela me ligou para tirar uma dúvida de previdenciário, né? Porque ela não faz essa área. E isso é bom também a gente manter contato com pessoas de outras áreas, ajudar um ao outro, né? Isso faz toda a diferença. E aí, nessa conversa, ela falou que o escritório precisava de alguém na parte de previdenciário e ela me indicou. Fui lá, aí eu fui igual atender um cliente. Eu fui levar o meu planejamento escrito para mostrar para a pessoa que estava me entrevistando, entendeu? Mostrei como que funciona o trabalho do planejamento e aí fui chamada. Que legal! Nossa, muito bom, parabéns! Olha que Obrigada. legal essa técnica aí de levar o planejamento, né? Que aí já é um. Olha Põe aqui o debaixo do seu braço, leva para portfólio. tudo. Põe debaixo do braço, leva para tudo quanto é lugar o planejamento. Quase isso. Ai, que bom, Letícia. Nossa, eu tô muito feliz, assim, de ver, né, você que saiu do zero, implementou o que você aprendeu, né? Não tem nada que dá mais alegria do que quando a gente vê um aluno tendo resultado. E fala também um pouquinho sobre essa questão das parcerias. Eu tenho certeza que muitos colegas aqui têm dúvida, né, de como conseguir, como correr atrás dessas parcerias com outros colegas, né? Você falou que é muito interessante você conhecer outros advogados de outras áreas. E como que funciona aí para você? Como que você faz para prospectar essas parcerias?
Então, essas parcerias, na verdade, foram pessoas que eu já conhecia também, né? E em razão do Instagram também, tudo foi assim. É, as pessoas ao meu redor não tem muita gente de previdenciário, não tem, assim, as pessoas que estudaram comigo, que formaram, então às vezes não sabe mesmo a parte teórica, ou às vezes sabe um pouco da parte teórica, mas não sabe a parte do cálculo, aí eu faço só a parte do cálculo para a pessoa, entendeu? E eu consegui uma parceira também que também já tinha mais tempo de previdenciário, porque eu acho que a gente também tem que ser assim, humilde, né? Eu estava começando, então assim, tinha muita coisa que na prática eu não sabia realmente. Então eu fiz parceria com uma pessoa que já atua mais tempo, né? Porque é aquela coisa, somando conhecimento, ainda mais no direito que às vezes está no detalhe, né? Às vezes duas cabeças pensam melhor, né? Você vê uma coisa, a outra vê outra. Então, foi assim, tem processo que eu faço junto mesmo com essa parceira, né? Tudo junto, a gente divide o planejamento, divide os requerimentos, e tem uns que eu só faço a parte de cálculo mesmo, entendeu? Que legal. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que as pessoas têm que ter uma mentalidade mais de abundância, né? Porque se você ficar vendo todo mundo como seu concorrente, olha que legal. A Letícia fez uma parceria com uma pessoa da mesma área, né? As duas se ajudam. Eu também acho que faz toda a diferença você ter uma rede de apoio, porque querendo ou não, previdenciário não é fácil, é complicado. E às vezes você pega um caso que é um caso todo diferente, que é um floquinho de neve do previdenciário, que ele é todo diferentão. E aí é legal você Sim, ter para quem perguntar, né? E eu acho que assim, o Instagram ajuda muito nisso. Que legal, fico feliz também que você. Olha, as pessoas, essas lives da manhã é o pulo do gato. Gente, vocês têm alguma pergunta para Letícia? Aproveita que ela tá dando todos os pulos do gato aqui. Alguém perguntou o valor, né? Mas você já falou que geralmente que tá cobrando aí mais ou menos 1.500, muito bom. isso. Assim, o que eu vejo é que as pessoas geralmente elas cobram no mínimo o salário mínimo, né? 1.500, várias pessoas que vieram falam que cobram 1.500. Aí tem Eu algumas acho que que cobram tem um 2, salário dois mil e mínimo. quinhentos. Oi? Eu acho que no mínimo um salário mínimo mesmo, assim. No mínimo, né? Pois é, e assim, com esse trabalho na internet, é legal, né, Letícia, que a gente vê que a gente consegue alavancar isso, porque a gente está começando, você começou a fazer, acho que foi em setembro, né, que você falou que começou a fazer os Uhum. planejamentos, e aí a gente vai fazendo, vão chegando outros que vão indicando, então o negócio vai crescendo. E assim, se você colocar metas, eu acho que outra dica muito legal é você colocar metas, assim, é o que a gente faz lá no escritório. Ah, eu quero fechar tantos planejamentos no mês, tantos planejamentos por semana. Pega firme na produção de conteúdo, sabe? Entrega um bom trabalho para os seus clientes, para eles trazerem novos clientes. E aí, com isso, você consegue se ter um valor fixo, né? Apesar de não ser fixo, é uma renda que vai estar lá sempre. Quanto mais você fizer, mais legal. Isso que eu acho muito legal também é que é proporcional ao seu trabalho. Então, se você ganha de acordo com o seu resultado. Então, se você fizer muitos planejamentos, você vai ganhando mais. Ó, alguém te perguntou aqui, deixa eu ver. A Jussara perguntou: qual foi o tipo de conteúdo que mais trouxe retorno? Que mais trouxe retorno? A aposentadoria do professor, eu fiz um post de aposentadoria do professor e trouxe bastante retorno, Que acredito. legal. Aposentadoria em geral, né? Mas a aposentadoria, quando você foca num um subnicho, né? Numa categoria específica, eu acho que faz diferença. Você focar, por exemplo, aposentadoria dos médicos, das enfermeiras, entendeu? Focar numa profissão específica, eu acho que isso dá muito resultado. Então, eu foquei nessa de professor e deu resultado. Olha aí, fica a dica, gente. Pense aí nas categorias que tem muito na sua região e faça o post. A Juliana perguntou. Ah, escreve seu Insta aqui nos comentários, tá todo mundo pedindo. O pessoal quer te seguir. A Juliana perguntou: as pessoas têm objeções com esse valor no início? Sim, peraí. Ela vai passar aí. E aí sigam para ver o conteúdo que ela tá. Gente, não existe nada melhor do que você modelar uma pessoa de sucesso. Então, se tá dando certo, observa, mas não copia, tá? Modelar é uma coisa, copiar é outra. Você vai olhar e vai falar: que É, massa, vou fazer
do meu nicho, de um nicho específico da minha cidade. A pergunta foi sobre o valor, né? Se existe muita resistência. Sim, um pouco, né? Mas é aquela questão que você tem que mostrar que é um investimento, né? Que a pessoa vai garantir o futuro dela, ainda mais para a questão da renda, que a gente simula o valor da renda, que isso faz diferença, a pessoa já ter uma noção, né? De quanto que ela vai ganhar, o que é melhor, porque às vezes se encaixa em mais de uma regra. Então, você demonstrando esse que é um investimento para garantir uma aposentadoria tranquila, um planejamento mesmo no futuro, eu acho que a pessoa entende melhor. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, às vezes você tem que dar uma oscilada assim no preço, dependendo da pessoa que você está lidando, né? Tem que ter uma flexibilidade também, né? Mas eu acho que o principal é você demonstrar a importância da nossa atuação e que é um investimento que ela vai ter um retorno logo, assim, em breve, né? Nas primeiras parcelas de aposentadoria, ela já tem o retorno desse investimento. Com certeza. E assim, é legal você também falar de números na reunião. A Letícia falou que ela já tem lá o planejamento que ela já fez e que ela mostra para o cliente para ele entender. E assim, às vezes funciona você dar exemplos de, olha, nesse caso aqui o cliente ganhou R$ 2.000 a mais, sei lá, R$ 500 a mais por mês, que dá 600, é? Não, meu Deus do céu, 6.000. Não sei calcular de cabeça. R$ 1.000 a mais por mês, 12 mil no ano. Aí você fala, ó, Uhum. se o senhor aposentar com 60 anos e viver até os 80, olha só, 12 mil vezes 30, 20. Nossa, acho que eu não tô dormindo essa semana, que tá difícil calcular aqui. Enfim, você tem que ir mostrando números para a pessoa sentir, tá? Letícia, estão perguntando também quanto tempo você demora em média, né, para fazer um planejamento? Quanto tempo você pede para o cliente para fazer essa entrega? Eu peço 30 dias para ter uma tranquilidade mesmo, porque assim, aí dependendo eu entrego antes, né? Mas tem planejamento, cada planejamento tem um trabalho diferente, a gente nunca sabe, a gente só sabe quando a gente começa a fazer, né? Então eu peço 30 dias a média, quando eu consigo antes, em 20 dias eu entrego, mas nunca passou de 30 dias, não. Uhum, legal, eu também hoje eu peço esse prazo mais ou menos. E o legal do planejamento é que você pode fazer de acordo com a sua demanda, sabe? Se você tá mais tranquila, você pode entregar mais rápido. Se você tá mais corrida, aí você vai demorar um pouco mais para entregar. Mas assim, eu não vejo problema com isso. Os clientes, eles são bem compreensivos, né? Quando a gente pede o prazo, até porque a gente mostra para eles como é o trabalho, como é muito trabalhoso. E Sim. É Letícia, a ansiedade da pessoa, né? Porque esse negócio de aposentadoria, a pessoa fica muito ansiosa. Então, às vezes, a pessoa quer mais rápido, mas você tem que demonstrar que é trabalhoso mesmo e, às vezes, dar um prazo maior, porque se você conseguir num menor, né, a pessoa vai ficar até mais feliz. Mas é bom colocar um prazinho maior, assim, ainda mais para quem está começando no início, porque a gente vai encontrando dificuldades que, às vezes, a gente nem imagina. Então, eu prefiro colocar um prazo maior para não ter problema depois, né? e aí, se for o caso, entregar antes, que aí é bom que o cliente fica até feliz. Ai, Letícia, que legal. E assim, eu fico muito feliz de ver, né, uma pessoa que começou do zero, né, que já está aí hoje fazendo planejamentos, que não é um trabalho fácil, mas você se dedicou, foi lá, correu atrás, né, fez o curso. Fico muito feliz de ver isso e assim, eu tenho certeza que esse ano vai ser incrível. Você vai ser sócia lá do seu escritório, vai arrasar, fechar muitos contratos. O que você está esperando aí para 2021? Quais são as expectativas? Como é que você quer estar no final do ano? Nossa, eu tô esperando muita coisa, assim. Isso aconteceu agora em janeiro mesmo, essa questão da sociedade. Eu ainda tô montando minha sala, ainda não cheguei lá, não. Acho que até início de fevereiro eu devo estar trabalhando efetivamente, né? E aí eu pretendo focar mesmo, cada vez mais me aprofundar em previdenciário e ficar bem, focar mesmo em previdenciário e deslanchar mesmo, assim. Eu tô apostando muito nessa área porque eu gosto, eu acho que tem um retorno bom também. É um diferencial porque é uma matéria difícil, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que teve contato, entendeu? Então eu acredito muito que vai dar certo.
Com certeza. E assim, principalmente o planejamento, né? Se previdenciário já tem menos gente que faz, porque é muito complicado, planejamento tem menos ainda. Então, assim, por isso que eu falo para quem assiste as lives que é uma oportunidade. Tem muitas pessoas que moram em cidades que ninguém nem faz planejamento previdenciário, sabe? E cidades Sim. pequenas. Eu entrevistei a Dani, que morava numa cidade de 5 mil, mora numa cidade de 5 mil habitantes. Entrevistei gente que mora na cidade de 20 mil habitantes. Então, assim, não importa o tamanho da sua cidade, é um diferencial, né? É um oceano azul. E o mais importante é você aprender a fazer, né? Ter a capacitação técnica, porque, igual a gente estava falando aqui, é uma responsabilidade muito grande, né, Letícia? É a vida da Uhum. pessoa. Então, é muito importante você saber fazer e você também saber vender. De nada adianta você saber fazer o melhor planejamento do mundo se você não sabe oferecer isso para o seu cliente. E você conseguiu fazer tudo isso, né? Você aprendeu a fazer o planejamento, aprendeu a vender, tá aí arrasando. Mesmo trabalhando em home office, já conseguiu entregar, já conseguiu crescer bastante. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhosa. E assim, eu Obrigada. queria que você deixasse uma dica para quem está começando nessa jornada, né? Mesmo quem está começando do zero, igual você começou. O que você falaria aí para a galera que está assistindo a gente? A minha dica é naquele sentido mesmo de mostra o seu trabalho. Todo mundo precisa saber o que você faz, como você faz, no que você é bom, né? Qual é o seu diferencial. Então, não fique com vergonha de mostrar para as pessoas que estão próximas nas redes sociais. Tem que mostrar mesmo, porque quem não é visto não é lembrado, né? E a outra dica é tentar fidelizar os clientes que você já tem. Se você conseguir um cliente, isso já é positivo, porque se você fidelizar ele, com certeza ele vai te indicar se você prestar um trabalho de qualidade, entendeu? Então, foca em sempre prestar um trabalho de qualidade, mesmo que seja um cliente, que isso aos poucos vai te dar resultado. Eu acho que a advocacia é muito assim, um dia após o outro, sabe? Igual a Letícia falou, você não tem Sim. que já querer começar com 10 mil clientes. Não, foca em ter o primeiro cliente. E aí, quando você conseguir esse primeiro cliente, dá o seu melhor. Né? Eu até conto lá no vídeo da semana que o meu primeiro cliente de planejamento foi um colega do meu pai, que eu fiz do meu pai. E aí ele falou para esse colega dele lá da empresa, e aí o colega viu. Eu falei, nossa, agora eu vou arrasar nesse planejamento. Todo mundo daquela empresa vai querer fazer planejamento comigo. Então eu já fiz vários. E depois a gente ainda fez o requerimento desse colega do meu pai, conseguiu aposentá-lo e pelo teto, quase. Quase pelo teto. Então, assim, foi um valor super alto. E é assim, Uhum. entendeu? Você indo um dia de cada vez. Primeiro começa no planejamento, quando você vê, você já vai estar fazendo atualização de CNIS, quando você vê, você já vai estar fazendo requerimento desse cliente. E tem uma coisa muito interessante que chama lifetime value, né? Não sei se vocês já ouviram falar, essa é uma expressão, né, de negócios, que é o tempo, a vida útil do cliente no seu negócio. Então, o planejamento, ele estende essa vida útil, né? Ao invés de ser um cliente que chega lá, faz o serviço e vai embora, não, ele vai ficar sempre voltando. Ele vai voltar para fazer a atualização, ele vai voltar para fazer o requerimento, depois ele vai voltar para uma ação judicial e você fideliza esse cliente, que é a dica aí que a Letícia deu. Letícia, muito obrigada por ter aceitado Obrigada a aqui você. participar. Vocês gostaram, gente? Vocês pegaram muitas dicas aí. Eu vi alguém falando que o pulo do gato tá aqui nessas lives da manhã e é mesmo. A Letícia deu várias dicas das coisas que funcionaram para ela. Muito obrigada, foi incrível, adorei. Como sempre, passou rápido, né? Já quase meio-dia. Muito obrigada por compartilhar, Obrigada por a você. responder tudo aqui, super legal. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. 2021 vai ser incrível. Você vai começar lá no seu escritório e vai dando notícias pra gente, né, das suas conquistas, que eu quero muito saber. Pode deixar. Obrigada a você pelo convite, Jéssica. Fiquei muito feliz. Você foi, assim, uma pessoa muito importante mesmo. Está sendo uma pessoa muito importante nessa minha caminhada. Eu só tenho a agradecer a você, viu? Ah, que linda. Ó, quem quiser tirar o print para Tá, participar do pode sorteio do deixar. livro, deixa eu desativar os comentários aqui. Eu e a Letícia, a gente vai dar um sorrisão. E vocês? Pronto? Ê! Pera, deixa eu ativar de novo. Então é isso.
isso, gente. Hoje, 9 horas da noite, a gente vai ter a live passo a passo de um excelente planejamento previdenciário. Então, eu vou dar dicas incríveis e eu espero vocês mais tarde, beleza? Quem ainda não assistiu o terceiro episódio, vai lá assistir, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Letícia. Obrigada. Ah, obrigada. Beijo. Beijo.